com a festa de Pentecostes, nós encerramos o tempo da Páscoa. A partir de agora já começamos a celebrar o tempo comum. Estou falando isso para que vocês se situem dentro da igreja. A gente precisa situar os tempos fortes, né? Entender tudo aquilo que a gente viveu, né? Todo esse momento que a gente passou, esses meses todos, né? São meses de muita graça, de orações muito fortes. É um tempo para a gente rever as coisas. E nesse domingo, quando a gente celebrou Pentecostes, que celebramos o nascimento da igreja, vocês imaginem, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ficou orientando os discípulos por 40 dias, e Nossa Senhora com os discípulos, quando Ele vem e sopra o Espírito Santo e os envia em missão. Então, no domingo é Pentecostes, é o nascimento da igreja. Na segunda-feira é a festa de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, porque ela é a mãe da igreja, né? Ela estava junto no momento, ela estava junto desde, né, todo o caminho de Jesus, então ela é a mãe da igreja, foi celebrado nessa segunda-feira. Mas eu fiquei pensando tanto e rezando para poder falar com vocês sobre tudo isso, e a gente tem que pensar em Pentecostes, que aconteceu 2000 anos atrás, e a relação com a nossa vida agora. Quando São Paulo chegou em Éfeso, na cidade de Éfeso, que encontrou com os cristãos, ele perguntou para eles assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês lembram dessa passagem? Eles responderam assim: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Quando João Batista está pregando, ele fala: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Lembra disso? Hoje a gente pode dizer para nós, dentro de cada um de nós está aquele que nós não conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. Estou falando mentira? De verdade? Não, né? A gente não tem nenhuma intimidade com Ele, não é? É isso. Então não adianta eu festejar, a igreja celebrar Pentecostes, se isso eu entro e saio da igreja da mesma forma. Então, quando a gente celebra Pentecostes, a gente celebra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele por quem foi tudo realizado. Lembra lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? E que foram acontecendo toda a criação, que foi feito toda através do Espírito Santo de Deus. Imagina, Deus criou tudo para que a gente pudesse, Ele enfeitou o mundo, até nos colocar aqui, né? Foi tudo enfeitado. Então a criação, que é um dom do Espírito, nós temos a obrigação de cuidar dela. Quando Deus cria o homem e nos coloca aqui, e que o homem faz questão de tomar o caminho contrário a Deus, Deus não aceita aquilo tudo, né? Não se conforma, e aí o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus em Maria. Quando Jesus é batizado, é o Espírito Santo que vem sobre ele. Se vocês acompanharem toda a história da nossa salvação, é o Espírito Santo conduzindo tudo. E nós não sabemos, está escrito em Paulo, que nós somos o templo onde Deus habita. Então nós precisamos despertar para essa realidade que habita em nós. Então hoje eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar vocês. Porque sem o Espírito Santo, essa palavra de Deus é morta. O que faz essa palavra dar vida e nos transformar? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz Jesus presente para nós em cada Eucaristia? É o Espírito Santo de Deus, que pega o pão e transforma em corpo, e pega o vinho e transforma em sangue dele. Quantos milagres eucarísticos estão aí? Para que a gente possa viver isso. Então, sem o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa do passado, de 2000 anos atrás. Quem faz ele ter vida para nós, quem faz essa alegria e a gente caminhar junto com ele, é o Espírito Santo. A alegria é uma assinatura do Espírito dentro da nossa vida. Compreendem? É Ele que dá vida à nossa vida.
Então é Ele que nós temos que ter intimidade. E Jesus diz assim para um místico: aprendam a chamar o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do coração da minha mãe, que é o que nós acabamos de rezar. Jesus ensina, vocês vão tomar uma decisão? Chama o Espírito Santo de Deus. Vocês vão comprar alguma coisa? Chama o Espírito Santo de Deus. Vai participar das reuniões cheias de coisa importante? Chama por Ele. Tudo invoca o Espírito Santo, porque Ele é vida, Ele é a luz, Ele vai mostrar, Ele vai iluminar. Mas eu quero que vocês entendam e comecem a viver isso, para viver para a gente entender que a nossa religião, ela é viva, porque o Espírito Santo nos faz caminhar com Deus vivo. Essa é a alegria de poder contar com um Deus que não morreu, mas que foi ressuscitado. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai nos ressuscitar. Então nós temos que caminhar nessa intimidade com Ele. Então eu quero falar uma coisa com vocês. O Espírito Santo, ele trouxe dons e carismas e trouxe os sacramentos. O dom Deus deu a cada um de nós, e cada um Ele deu um dom. O dom Ele dá para uma pessoa para ser utilizado para o bem da comunidade toda. Os sacramentos Ele deu para a igreja para que todo mundo se alimentasse deles e se beneficiasse deles, né? Isso Ele deixou de presente para nós, está aqui, renovando, sustentando a igreja, caminhando com a igreja. Cada vez que a igreja passou por momentos difíceis, agora acaba, o Espírito Santo renasce. Na época de Francisco e Clara, a igreja está passando um momento gravíssimo, e Deus suscita Clara e Francisco, que levanta a igreja. Então o Papa sonha na época, né, com a igreja tombando, caindo, e Francisco segurando a igreja sozinho de um lado. Espetacular. Como é que ele sempre renova, sempre traz alguma coisa nova, porque a igreja é de Deus, né? Então como é que nós podemos caminhar de forma que a nossa vida não seja separada, o espírito, as coisas espirituais da vida? Então eu queria ajudar vocês, porque isso também faz parte da minha vida. A gente tem que fazer um plano espiritual. Não tem que fazer um plano difícil. Vocês vão fazer um plano que vocês vão dar conta de cumprir. Isso você vai desenhar para você. Eu posso sugerir para vocês que primeira coisa que a gente faz quando acorda é rezar. Primeira coisa, eu tenho que pedir bênção ao meu Pai. Então, a primeira coisa é rezar. Se você puder, além de rezar, assista a missa diária. Eucaristia diária. Porque quanto mais você encontrar com Jesus, mais Ele vai transformar você. Não tenha dúvida disso. Aprenda a ir trabalhar. Vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo, trabalhando loucamente, cheio de serviço, cheio de coisas e funções importantes que vocês desempenham, e somos cristãos. E nós temos que estar, tudo que fizermos, que além da Eucaristia, além de rezar o terço todos os dias, coloquem no plano de vocês confissão mensal. Mas isso tudo vocês têm que ter um desejo, tem que ter uma decisão, porque Deus não vai obrigá-los. Mas se você falar, eu me decido por rezar, vou ver quantas vezes por semana eu consigo assistir missa, eu quero fazer o terço diário, e eu quero comungar uma vez por mês, é muito? De verdade, é muito? Não, não é. Não é. Mas isso depende de um desejo de cada um. Porque a partir do momento que você deseja, como é que a gente realiza isso? Pela graça de Deus. Nós não damos nenhum passo sem a graça de Deus. Falo, Jesus, me ajuda a fazer esse plano espiritual de forma que ele seja constante. Eu não posso fazer isso um dia para o lado, 10, 100, um dia para o lado, 10, 100. É um pé para frente e 10 para trás. Então a nossa vida espiritual não caminha. Os dons que a gente recebeu do Espírito não consegue desabrochar. Ele está entulhado, escondido. O Espírito Santo é entulhado. Ele está sepultado em nós. Ele precisa desabrochar. Pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer na vida de quem se entrega a Ele? Uma coisa alucinada.
Mas nós precisamos de permitir que o Espírito faça em nós. Então, de forma que a minha vida que eu vou trabalhar e aonde tudo que vocês tiverem que fazer é permeado, porque tudo eu começo e termino com Ele. Tudo eu faço por causa de Deus. Então, se eu passo diante de uma igreja, faço o sinal da cruz. Então, se eu abro uma porta, se eu atendo um telefone, tudo que eu faço com Ele, por Ele e nele. Isso é uma disciplina que o Senhor vai nos ajudando. Eu vou invocando o Espírito Santo e peço a Ele que me ajude. Lembro do meu Pai várias vezes ao dia, e Deus, o Espírito Santo, vai nos ajudar a ter com o Pai uma relação de filho. Nós temos que aprender a ter uma relação filial. Falar: Pai, o Senhor me ajuda nisso? Como é que um filho conversa com o pai? Com simplicidade, com tranquilidade, com abertura. Você tem que ter confiança incondicional. Então eu peço a vocês: aprendam a descansar na sua filiação. Lembra sempre, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Isso é uma das coisas que mais me emociona. Eu tenho um pai. Então o que te apavora? Nada. O que pode te trazer medo? Nada. Eu tenho um pai, e que Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Senhor do universo, e nada é maior que Ele, e Ele é o meu pai. Não sei se vocês já sentiram saudade dele, mas é uma saudade que dói, de fazer chorar, de falar. Muitas vezes a gente começa a rezar, quando fala pai, a gente já chora de saudade, porque eu sei que eu sou filha amada. E isso é algo sem preço. É cultivar isso dentro de vocês, e tudo que vocês vão fazer vão ser permeado pela presença desse Pai. Fala várias vezes ao dia, fala: como eu sou grata ao Senhor por ter me feito seu filho, mas me ajuda que eu possa honrar o seu nome, e me ajuda a ser forte para ser seu filho, que a sua graça me acompanhe, e que eu dê conta de viver cada dia somente para vos amar e vos servir. A gente apresenta para Ele a agenda do dia e fala: cadê a do Senhor para que eu cumpra a sua e não a minha? Aonde eu posso ser seus braços, seus olhos, o seu sorriso? Aonde? Me ajuda a levar o melhor. Quando eu não sei fazer nada, eu falo: mas eu não sei testemunhar nada. As pessoas vão começar a te observar. E quanto mais você viver para Ele, mais a luz que habita em você irá brilhar. E as pessoas vão falar assim: oh, mas você está diferente, fulano. Você está assim mais bonito. O que aconteceu? É Deus. Por que Nossa Senhora é linda? Já falei isso com vocês. Por que ela é linda? Por que ela é maravilhosa? E quando ela apareceu em La Salette, eu esqueci o nome do rapaz, que era para o menino e para uma menina, e o pessoal falava: fulano, você não vai casar? Ele falou: não posso. Aquela mulher roubou o meu coração. Ela é tão linda, ela roubou o meu coração. Por que Nossa Senhora é linda? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura? O pecado. O que nos transfigura? O amor de Deus. Ok? Então, cada vez que a gente peca, a gente vai enfeiando. Quando a gente confessa, a gente toma banho, né? A alma toma banho, na lustrada, a gente melhora. É assim. A gente tem que tomar muito banho para ficar lindo, né? Fala que Jesus tem um salão de beleza, que Ele vai nos transformando. Mas é isso, é a beleza dele, né? Porque é a alma que vai sendo, que revela de fora o que está dentro. Então eu preciso pedir a Ele: me dá força de ser seu filho, me dá a honra de glorificar o teu nome, porque eu sou seu filho, sua filha. Isso nós precisamos de pedir a Deus. Me ajude a viver mas eu não quero, Senhor, que isso seja vivido assim, como obrigação e com uma rigidez, mas com a leveza, porque eu sou filho. Então por que eu rezo? Porque eu quero conversar com o meu Pai. Por que eu rezo o texto? Eu vou pedir a minha mãe que interceda por mim junto ao meu Pai. Eu quero meditar os mistérios da minha redenção. Por que eu vou comungar? Porque eu preciso ser alimentada por Ele. Ele é a minha força. E aí nós vamos caminhando com Ele. Depois nós vamos aprender que nós vamos fazer jejum. Mas vamos devagar. Faça o seu plano espiritual e fala: me ajuda no meio do mundo que eu não posso sair, eu não posso parar.
Me ajuda a invocar o Espírito Santo mais vezes. Me ajuda a lembrar de Deus. Me ajuda a falar: Senhor, eu vos amo. Muito obrigado por ter me criado. Mas não esqueça do seu pai, várias vezes ao dia lembre dele. E é tão interessante que a nossa vida espiritual, nossa vida, ela tem primavera e verão. Mas tem outono e inverno. E na época da primavera e do verão, isso é tão simples, que a vida fica boa. Mas nos países onde tem muita neve, eles fazem um trabalho interessante, que antes que a neve chegue, e que vá tampar tudo, eles pegam estacas e marcam todo o caminho, pintando as estacas de vermelho, de forma que, quando a neve chega e tampa todo o caminho, as estacas permanecem e dá a direção. Então a nossa vida, essa história que eu estou falando com vocês, de fazer um programa espiritual, uma vida espiritual, um plano espiritual, é para que quando chegar o inverno, para quando os dias ficarem escuros e a noite demorar a chegar, demorar demais a passar, e demorar o sol a aparecer outra vez, essas estacas que nós colocamos vão ter que nos manter no caminho. São elas que vão me dar a direção. Quando a vida está escura, quando eu não enxergo nada, são as minhas orações. É o terço, é a minha oração diária, é o terço diário, é a Eucaristia que vai me manter no sustento de que eu estou no caminho. É isso que vai me nortear quando não estiver enxergando mais nada. Até que Deus permita que de novo o sol brilhe. Então é interessante porque quando a gente faz esse plano espiritual, pode acontecer que a gente seja tentado de uma forma, quando a rotina bate, e a rotina ela é tão interessante, porque ela é a sepultura da piedade. E a rotina nos tira o brilho de rezar, e eu rezo porque já é uma rotina, e Deus tem que nos ajudar a nos livrar da rotina. Eu não posso vir à missa porque é uma rotina. Eu não posso comungar porque isso é uma fila que todo mundo entra. Mas eu tenho que tremer e temer diante de quem eu estou, que é vivo. E isso o Espírito Santo não pode deixar morrer em mim. Compreendem como é que a gente depende dele para que queime o fogo em nós. E isso seja transparecido como uma alegria imensa de pertencer a Deus. Porque quando eu descubro isso, a vida não tem rotina. É uma alegria com o Espírito, porque o Espírito ele não repete. É uma alegria louca. Mas quando isso bater e a tentação falar: isso que você faz é nada. Você tem que fazer coisas grandes. Você tem que fazer, não é acender um pau de fósforo, é um farol. Vá até ele. Vá até ele e fala: Jesus, olha o que está chegando em mim. Me ajuda. Rasga diante dele e fala: olha a tentação de tentar fazer muito. Porque eu acho que é isso que é importante aos seus olhos. Mas na verdade é a nossa vida simples. É ali o que você faz com aquele que ninguém vê. Guarda isso. Deus não nos chamou para o sucesso. Deus não nos chamou para a fama. Deus nos chamou para quê? Para quê? Para o amor. Para aprender a amar a Deus acima de tudo e uns aos outros. Porque vocês acham que isso é pouco? É muito. Então não precisa que ninguém te veja. A gente não precisa do aplauso do mundo. A gente precisa dos olhos de Deus que nos vê. É isso, porque no final, somos nós e Deus. Porque é só isso que conta, é só isso que vale. Quando eu fiquei pensando esses dias, eu até falei com as pessoas. Vocês já imaginaram que Nossa Senhora viveu 33 anos sob o olhar de Jesus? Sob o olhar de Deus para ela? Tudo que ela fazia, ele estava olhando para ela, literalmente. De neném a tudo, os olhinhos dele com ela. Pode imaginar que naquela casa de Nazaré,
quem já esteve lá em Nazaré, viu que a casa era simples e que tinha casa e no fundo era a oficina de José. Que Jesus devia correr para dentro, para fora, para dentro, para fora, falava com a mãe, falava com o pai. Imagina que São José não viveu nenhum sacramento, porque o sacramento só existiu depois que Jesus morreu. Mas que ele é o patrono dos que escutam a palavra, porque ele escutava Jesus o dia inteiro. A gente não pensa nisso, mas ele escutava Jesus o dia inteiro. Teve que educá-lo, teve que corrigi-lo. Imagina que loucura isso. E eles viveram por conta dele. Imagina os olhinhos dele acompanhando aquela turma. Eles sabiam diante de quem eles estavam. Isso é uma coisa surreal. Quando a gente imagina isso, quando a gente para e pensa que ele está vivo, que eu recebo ele vivo, e que os olhos dele estão colocados sobre a gente já treme. Imagina ao vivo e a cores. Então, quando a vida, as pessoas falaram, não, mas isso não vale de nada, visitar Jesus ali no Santíssimo, conversar com Ele, se expor a Ele, faça disso um plano da sua vida, e você verá que Ele vai começar a te transformar. Quanto mais se você se colocar diante dEle, mais a sua vida vai mudar, mais a vida espiritual vai sendo transformada, porque não tem jeito de transformar, é uma vida só. Nós somos corpo e alma, mas quem sustenta o nosso corpo é a alma. E quando vocês perceberem isso, que Ele está mudando, porque você se expôs mais, você se colocou mais à sua disposição, você permitiu a Eucaristia, você rezou, e a graça chega. Deus olha para nós e fala, ela precisa disso, precisa de tal coisa, e Ele vai nos transformando até que a gente, de verdade, comece a ser pescador de homens. Qual é o esforço que a gente faz? Muito pouco, porque na verdade o esforço foi você ter feito seu plano de vida espiritual. O resto é a graça de Deus. E Ele vai começar a te usar nas pessoas, nos amigos do trabalho, por onde você passar. Ele vai te usar. E você busca um, busca outro, e de repente você buscou um tanto e vai lá atravessar, né, o mar e entregar aos pés dele, porque ele é que está lá na ponta, porque nenhuma alma fomos nós que lutamos para conseguir. Ele que pagou um preço absurdo por cada um. Ele que pagou o preço por cada alma. Foi Ele. E Ele não vai perdê-las. Então, mas Deus vai me usar, Filó, eu não sei falar nada, eu não conheço nada da palavra, mas é o testemunho da sua vida, é sua fé, é sua coragem. É você não desestabilizar diante de um problema maior, mas tudo saber que você é filho e descansar nessa filiação. Ir lá conversar com Ele, rezar, ensinar isso para os amigos. E aí sim, você irá anunciá-lo. Essa paz que ninguém acredita que a gente consegue manter, mesmo que a vida esteja do avesso. Porque sabe que você tem alguém que é seu porto seguro, alguém que é seu sustento, que é Deus. Então, esse plano é o que eu vim trazer para vocês hoje, para que vocês consigam desfrutar da presença de Deus que habita em você, para que você permita que Ele surja, de verdade, permitir que Deus se manifeste na sua vida. Não tente resolver nada, não confie em você mesmo. Aquilo que Ele falou, não confie em você, confie em mim. Confie nas mãos dEle, entregue nas mãos dEle, peça a Ele essa graça. Então hoje, quando eu venho trazer esse plano para vocês, é para que vocês possam ter uma vida muito melhor, para que vocês possam revelar, sem precisar dizer para as pessoas, por que vir à igreja tem um sentido. A alegria de ter uma pertença a Deus. Como é que a vida é tão mais fácil e tão mais leve, quando a gente tem um Deus vivo que caminha conosco. Como é mais simples. E tudo a gente conta com Ele. Como que é diferente quando Deus está junto? Como que é diferente? Ontem à noite me ligaram de Curvelo, para ver se eu conseguia trazer um bebê para a Santa Casa, de 6 meses, no PA, com insuficiência respiratória, por causa de bronquiolite. Isso é cruel, porque tem cura. E aí eu fiquei conversando com a equipe lá do CTI, e tinham mais 2 para chegar, que estavam gravíssimos no Hospital das Clínicas, que eu sou transferido para a Santa Casa. E a turma fazendo de tudo para ver onde é que tira um, põe outro.
Eu comecei a rezar, falei, Jesus, mas nós vamos ajudar esse menino. Aí no meu coração, assim, liga para o CGP. Falei, gente, a Santa Casa está com 110%, não era 100, era 110%. O lugar cabe 20, tem 22. É assim, uma coisa louca. Falei, vou ligar para o CGP. Disse umas 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Aí liguei, conversei com o plantonista, falei, por acaso vocês têm vaga? Porque a notícia em Curveira é que não tinha vaga em Belo Horizonte. Ele falou, filho, nós temos muito. Eu falei, o quê? Vocês têm vaga? Temos, mas a central não avisou que tem um bebê gravíssimo. Não, ninguém pediu essa vaga. Não. Pois é agora. Essa vaga. E aí combinamos lá, e é claro que o neném conseguiu chegar. Mas isso é ele. Que em tudo Deus tem que ajudar. Tudo é a graça dele, tem que passar à frente. Tudo é ele. Então quando a gente começar a ficar mais atento, que a gente rezar mais, você vai perceber a voz dele. A te falar, faz isso. Me ajuda assim. E assim nós vamos poder mostrar para as pessoas que tudo que... Não é para mostrar, para falar que somos especiais, não é isso. As pessoas irão ver que por que aquele povo é diferente? Cristão é um povo diferente? É. Não melhor que ninguém. Mas eles têm um jeito diferente de fazer tudo. Por quê? Porque eles caminham com alguém que é vivo. Então tudo elas contam para ele. Fala, posso fazer isso? Ele fala, pode. Posso fazer? Ele fala, não, então você não faz. Entendeu? Tudo a gente comenta com ele. Então você passa a ser dependente dele igual o ar que você respira. E aí você passa a ser íntimo do Espírito. Porque é o Espírito que te conduz. Fala, não vai por aqui, vai por ali. Faz isso, não faz aquilo. É assim. Então, é maravilhoso poder celebrar Pentecostes. É maravilhoso saber que nós temos, que Deus nos deu Ele mesmo, né? É o Espírito dele que vai caminhar conosco, que vai nos ensinar a amar, que vai nos ensinar a ser de verdade cristão, de verdade a mostrar no mundo que somos filhos do Altíssimo, e essa graça de tudo isso. E isso é uma graça para todo mundo, não é só para um grupinho, não. Por isso os discípulos falaram em línguas, para que todo mundo conhecesse a palavra de Deus. E hoje a língua que o mundo precisa conhecer é do amor. Então nós precisamos primeiro ser trabalhados para que a gente possa mostrar no mundo esse amor. Nós temos que ser o canal que o amor de Deus escoa na vida do nosso irmão. Então eu quero e desejo que vocês consigam fazer esse plano de vida para vocês. Eu quero terminar com uma oração da Madre Teresa de Calcutá, né? Esses grandes santos de Deus, né, gente? É uma coisa de louco, né? E é tão interessante, porque Deus nos intima, né, a cada um de nós, a sermos santos. Santo é separado. Deus nos separou para Ele. E para cada um, Ele vai fazer a santidade de um jeito diferente. Porque nós não somos, Deus não fez nossa cópia para nada. Cada um de nós é uma unidade original de Deus. Deus não replicou nada. Nós não somos cópia de ninguém. Nós somos, cada um de nós, uma unidade única de Deus. Isso é uma coisa louca. Isso assim, é algo da gente parar e pensar. Eu quando vejo, às vezes eu começo a ver todos os pássaros que Deus fez, né? E cada coisa, as flores, eu falo, gente, mas tem que ter algo imenso por trás de tudo isso, fazendo tudo isso para nós, para enfeitar o mundo para nós. Quando vocês estiverem comendo, pensem nisso. Eu amo mexerica. Todas as vezes que eu estou descascando uma mexerica, eu falo, obrigado por ter feito a mexerica para mim. Porque eu tenho certeza que quando o Senhor criou a mexerica, o Senhor falou, ela vai adorar a mexerica. Porque assim é o amor dele. Ele nos ama desse jeito. Ele fez, todo dia tem 50 tipos de fruta para você escolher. Fala, porque ele sabia que cada filha gostava de um jeito. É o amor. É o amor dele que nos deixa sem fala. São Paulo falava que o amor dele nos deixava inibido. Porque esse amor sem igual, o dia que a gente descobrir isso, cada coisa que vocês fizerem, você fala, ele fez isso porque ele pensou em mim. Eu falo que a gente vai ficar insuportável o dia que a gente descobrir isso. De tão amado que a gente é. Porque ele não nos quer mendigo de nada. Somos filhos. E o que nos espera é algo espetacular, não tem palavra. Então eu quero terminar aqui porque as pessoas vão nos olhar e falar, esse povo é doido, senhor. Não preocupa não.
Andar com Deus não pode ser muito certinho mesmo, né? Eu falo com isso, eu ponho a gente em cada saia justa, tudo bem. Mas é assim. E Madre Teresa falou dessa forma. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Guardem isso. Isso é de uma grande santa que eu tenho certeza que intercede por nós. Para que a gente possa, a partir dessa semana, ter o nosso plano espiritual. E vocês verão, em pouco tempo, o progresso que Deus fará na vida de cada um de nós. Porque Ele precisa que cada um de nós possa levar essa palavra e esse amor dEle até o fim da terra. Até onde tiver alguém no mundo, precisa descobrir que é um filho amado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de domingo, Lucas, quero comentar uma frase. Um versículo quando Jesus diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 52, quando Jesus diz, pensais que vim trazer a paz na terra? Não vos digo, mas a divisão. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra, às vezes a gente fica assustado, né? Como é que Jesus quer trazer o conflito, a divisão, a diversidade? Na verdade, quando nós todos aqui somos convidados para ser seguidores, ser discípulos dele, Jesus quer, na verdade, que nós tenhamos uma vida plena, uma vida assumida, um compromisso, uma vida consciente. Não podemos viver por viver. Temos que saber o que estamos fazendo. Então, até que a gente amadureça, porque nossa caminhada de fé, não existe caminhada de fé que não tenha uma pergunta, que não tenha uma dúvida, até que a gente consiga amadurecer para aí se comprometer. Tem um caminho. Até que eu me posicione diante de alguém nas minhas posturas, tem que ter uma posição interna. Então eu quero falar dos conflitos que nós vamos viver na alma. É isso. Hoje eu quero falar não dos conflitos que a gente vai enfrentar quando a gente tiver que assumir que cremos em Deus, mas do processo que acontece dentro da nossa alma. A partir do momento que eu olho para Jesus e me enamoro dele, o que vai acontecer em mim? Está escrito na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, que Deus, por graça de Deus, por profunda graça, Ele mandou Jesus no mundo, para que Ele nos ensine a viver. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Ele vai nos ensinar a viver. Porque ser cristão não é fazer um grupo de pessoas que vivem assim ou assado. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é fazer com que Jesus viva em mim. E como é que seria a minha vida, Ele vivendo a minha vida hoje? O desafio é grande, é muito grande. Mas é possível. É um caminho, porque isso não é de um dia para o outro, não é no estalar de dedos. Porque ser transformado por Ele, primeira coisa que exige de nós é permissão. Em Apocalipse está escrito assim, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entro. E é lindo, porque Deus entra pelas portas que a gente abre. Quais as portas que nós temos para Deus abrir?
A gente acha que a porta é só do coração, não é? Mas eu queria falar com vocês que a gente tem 5 sentidos para que Deus entre e que Ele possa trabalhar. E que, infelizmente, nós estamos numa sociedade que nós estamos atrofiando alguns sentidos. Os únicos sentidos que estão existindo é ver e ouvir. Estamos esquecendo de tocar, estamos esquecendo de cheirar, estamos esquecendo de saborear. O mundo tem uma pressa, que como com pressa é tudo food, né? Tudo fast, né? Tudo rápido. A gente não saboreia, então a gente nem saboreia Deus. Então eu quero colocar vocês com todas as passagens da Bíblia que vocês conhecem, onde a gente vai trabalhar os 5 sentidos, onde Deus trabalha em nós, os nossos 5 sentidos, para ver o que a gente está precisando trabalhar em nós. Esses conflitos, né? É os conflitos que vai gerar a partir do momento que fala, eu creio. Mas é belíssimo isso, né? Acreditar nisso, ter certeza de um Deus que nos acompanha. Então, esses 5 sentidos são portas de entrada. Deus, onde que Deus encontra conosco? No banal, no cotidiano, em toda hora, na minha rotina, ali mesmo. Porque onde você pensa que Deus não vai estar, é ali que Ele está. É ali que Ele vem nos visitar, é ali que Ele vem nos mostrar, é ali que Ele vem abrir os nossos olhos, nos fazer ouvir, nos fazer tocar. É assim que Ele faz. É simples assim. Mas se a gente não estiver atento, não é? A gente tem que estar ligado. Nós estamos vivendo um outro século, gente, século 21. E como diz um grande filósofo, o século passado foi o século das doenças. Só bactéria, muitas doenças infecciosas, e é uma verdade. Mas com o crescimento dos antibióticos e das vacinas, podem observar que as doenças bacterianas reduziram demais. E esse século é o século da doença, do ponto de vista das patologias, neuronal. Só depressão, só distúrbio bipolar, só menino hiperativo. Comece a observar. O que o mundo está nos dizendo? Nós nunca vivemos um mundo onde nós estamos sob os excessos, não é? Excesso de informação, tudo é excesso. Tudo é excesso. Nós somos pressionados, tudo é excesso. Não há um momento onde o ser humano consiga ter lentidão, pensar, respirar, inalar Deus, exalar Deus. Esquecemos isso. E se as pessoas não tiverem tempo de repensar isso, eu tenho a impressão que a loucura está mais próxima do que a gente imagina. Precisamos de achar um outro sentido na vida. Precisamos ter uma vida com sentido e estamos ficando sem ela. Então eu quero comentar primeiro sobre a visão. Quando lembrar para vocês, lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, Ele fala com Moisés assim, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Então a nossa libertação começa a partir do momento que Deus nos vê. Mas Deus vê? Deus vê. E vocês acham assim, Filó, Deus não está me vendo não, estou passando um momento tão difícil na minha vida. Então está lá no Salmo 133. Deus sabe quando eu estou sentado, Deus sabe quando eu me levanto, Deus sabe quando eu ando, Deus sabe quando eu deito, Ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E o que passa escondido a Deus? Nada. Nada passa escondido a Ele, nada. Filó, mas você não sabe como é que meus dias estão escuros, meu dia está igual uma noite, mas também está escrito lá no Salmo, que não há escuridão para Deus, e Ele enxerga tudo com clareza. Não há nada dentro de você que o Senhor não saiba que você está vivendo. Não há nada, é por isso que Ele pode transformar. É por isso que Ele olha para nós e transforma. Então às vezes a gente está passando por um momento, uma situação difícil, que a gente não enxerga o que aquela situação está querendo dizer, porque o nosso olhar, somos cegos e não vemos. Vamos lembrar da cura daquele rapaz que trouxeram para Jesus, está descrito lá em Marcos. Trouxeram um cego de nascença para Jesus. O que Jesus fez? Aquela multidão não falou, olha, vai acontecer isso ou aquilo, não falaram isso. Trouxeram o cego para Jesus, Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele da aldeia. Lembram dessa história? Se não lembram, vamos lembrando, né? Tirou ele da aldeia e colocou ele fora da cidade, Jesus e ele. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, por que essas transformações podem acontecer conosco? Porque Jesus está agarrado na nossa mão. Ele pegou o cego e conduziu. Compreendem? Somos nós. Ele nos pega pela mão e nos conduz. Para isso nós temos que ter confiança, igual aquele cego, não está enxergando nada mesmo, que eu também já não enxerga nada. E dá a mão para ele e fala, o senhor pode levar. A gente não enxerga. Confiança tem que ser total, aquele cego não sabia para onde que Jesus ia levar, não sabia nem quem era. Falaram que esse homem me cura, mas eu não sei quem é.
Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Eu não sei o que ele vai me propor. E às vezes é isso que a gente tem medo de Deus. A gente fala, diz que ele vai trazer divisão, tem medo. Eu vou entregar para ele. Eu vou não. Mas a transformação só acontece porque ele nos pega. E colocou lá fora. Sozinho. E aí Jesus colocou saliva nos olhos dele. Jesus deu a seiva para ele. É o que ele faz conosco. É isso que ele vai. Porque quem vai nos transformar é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus põe lá a seiva, depois Jesus depois que põe o barro e pergunta para ele, o que você está vendo? Senhor, estou vendo uns homens andando igual árvore. Não estou vendo direito não. Isso é um outro segredo. Porque nós ficamos enrolando. O que você está vendo? Mais ou menos, não vendo nada. Fala, não estou enxergando não. Esse negócio está me mostrando, não estou vendo nada. Fala com ele. Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Diz que eu ia enxergar, não estou vendo nada que o senhor está mostrando. Mostra de novo. Porque se eu falo de novo com ele, falo, Jesus, eu não estou vendo. Aquele cego não cobrou Jesus assim. Só falou que falaram que o senhor ia me fazer ver, mas eu não estou vendo trem meio embaçado. E às vezes, quantas situações da nossa vida a gente está assim, está enxergando a direito. Fala com Jesus, não estou vendo. Porque aí dá a oportunidade, Jesus então colocou a mão, cravou a mão sobre os olhos dele, e aí falou, e aí, o que você vê? Tudo. E aí Jesus fala uma coisa linda para esse homem. Às vezes a gente nunca prestou atenção, porque a gente lê a Bíblia e pula, né? Jesus fala assim, volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas o senhor me tirou lá da aldeia, minha casa é lá dentro, mas o senhor não quer que eu volte para lá? Vocês lembram dessa passagem? Lá Jesus termina assim, volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas tem uma dúvida. Na verdade, o que Jesus quer dizer? Volta para sua casa. Entra dentro de você, assume a sua vida, assume que a sua vida foi transformada. Não quero você no mesmo ponto de onde você estava. Não fica andando na praça solto para servir de curiosidade das pessoas. Assuma a sua vida, tenha uma vida compromissada, integrada. Saiba que agora você é uma pessoa transformada. Compreendem? É isso que Ele quer fazer conosco. Senhor, limpa meus olhos para que eu possa ver. Eu quero ver porque eu não vejo nada. Me faça enxergar que às vezes acontece alguma situação conosco, a gente se coloca na posição de vítima e fica vitimizado. E a culpa é sempre do outro. Aí eu não estou enxergando bem, porque tem uma trava no meu olho, mas eu enxergo o cisco que está no olho do outro. Fala, a culpa é do outro. Que bobagem. Jesus já falou que a luz, que os nossos olhos são, que é o brilho dos nossos olhos, né? Que se o nosso olho está na escuridão, o resto do corpo está. Fala com ele, Jesus, tem umas partes de mim que está escura demais, que eu não estou enxergando à direita. Mas apresenta para Ele, Senhor, eu quero ter um olhar límpido. Eu quero ver com clareza, purifica meu olhar, Senhor. Porque eu quero ver exatamente o que vai ser a minha vida, te acompanhando. E nesse momento eu quero ver, Senhor, eu quero ver essa situação que está me acontecendo com o seu olhar. Me ajuda a enxergar a situação da minha vida sob o seu olhar. Me ajuda a enxergar o outro com o seu olhar. Para de enxergar a trava que está no olho do seu irmão, vai tirar o cisco que está no seu. Vai parar de achar que a culpa de tudo que te acontece é do outro. Volta o seu olhar para você, ter coragem de se olhar. Mas se olhar sobre o Evangelho e falar, Senhor, olha o que está precisando de mudar. Porque se eu assumir e quero ter o Senhor como meu Senhor, transforma. Muda meu olhar. Eu quero te receber pelos meus olhos. Eu quero olhar para o Senhor como meu amigo. Quero ter um olhar purificado. O outro sentido que a gente precisa prestar atenção é o ouvir. Ouve, Israel. Está escrito na palavra que a fé vem pelo ouvir. E é tão interessante que em duas passagens da Bíblia, no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, a gente escuta Deus Pai falando assim. A gente escuta, parece que eu estou lá, né? Não, está escrito na palavra que Deus Pai falou, este é meu filho amado, ouviu. E exatamente nesse momento Jesus não está falando nada. Ele não falou nada. Nem na transfiguração, nem no batismo. Ele não falou. Mas Deus Pai falou, esse é meu filho amado, ouviu. O que Deus Pai queria dizer? Ouvir aí é aceite, assuma esse homem. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é o caminho. Escute. Escuta o Senhor. Escuta Jesus, que está aí para poder mostrar para nós. E Deus precisa nos ouvir e Ele escuta. Ai, como Deus nos escuta. Às vezes a gente é que não escuta, mas Deus fala. E a gente precisa estar atento à escuta da palavra.
Tem um outro trecho que Jesus fala assim, na Bíblia, que ele diz, vocês perdoam não saber onde é que está tudo de cor, né? Porque às vezes eu não dou conta de saber tudo de cor, mas eu sei que está na Bíblia. Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio tudo, ventania, veio tudo e a casa não caiu. Mas existe aquele que constrói a casa sobre a areia porque não me escuta. Também vem a tempestade, vem tudo e a casa cai. Então prestem atenção que há um detalhe nessa história. Aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia, acontece os mesmos tipos de problema um e no outro. Eu falei mentira. Pode ler lá de novo, que Jesus falou a mesma coisa. Vai ter tempestade, vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter tudo. Quer dizer, o acreditar em mim não quer dizer que você não vai ter problema. Vai acontecer tudo. Mas o que é diferente? Porque aquele que escutou a palavra, eles têm sustentação para poder caminhar. Eu preciso ouvir para ser construído. Eu preciso ter um eixo que me sustenta, mas o eixo que me sustenta é a palavra. Quando Deus Pai fala para Jeremias assim, Jeremias vai lá na casa do oleiro e fica vendo aquele barro ser moldado na mão do oleiro, assim somos nós, mas eu tenho que ouvir para que a palavra me transforme, me molde, me dê sustentação, para saber aquilo que eu sou. Mas se eu não escuto, então eu estava rezando esse final de semana com essa história toda, e falava, Senhor, quando os problemas muito pesados chegarem na minha vida, que Ele me encontre escutando o Senhor. Porque se eu estiver escutando, eu tenho sustentação para caminhar. Compreendem? Nós temos que estar ouvindo, porque se eu escuto uma palavra, aquilo vai me transformando. Aquilo que vai mudando em mim o meu olhar nas coisas, a minha forma de comportar, por isso que vai criando divisão em nós. Por isso que vai criando conflito. Mas até agora eu pensava assim, sim, depois que você escutou a palavra, você pensa assim. Seu comportamento antes era assim, agora é de outra forma, porque eu ouvi. E a palavra que entrou pelo meu ouvido me transformou. Então nós temos que pedir a Deus, me transforme, abra meu ouvido, igual o senhor fez com o surdo. Todo dia de manhã eu falo com ele, põe o dedo no meu ouvido e fala, Efatá, abre meu ouvido, Jesus, que eu sou surda. Abre para eu poder escutar. Me dê delicadeza, me dê um ouvido sensível à sua voz. Não quero a voz do mundo não, quero a sua voz. É preciso pedir a Deus que nos faça escutar a voz dele. Mas nós precisamos treinar, né? Treinar, estar à disposição para ouvir. Porque ouvir, você não escuta só com esse ouvido. Você escuta com o seu coração. É quando você se dispõe a acolher o outro, a estar com o outro, a ver na dor do outro. Quantas formas Deus tem para nos falar? Diante do outro, às vezes diante de um sofrimento, diante de uma fatalidade, Deus fala. Não sei o que hoje em dia nós estamos conseguindo ouvir, mas Deus tem falado. O que será que nós estamos conseguindo ouvir? Às vezes é tanto barulho, né? E é tão difícil silenciar. Silenciar para ouvir não é fácil, não, porque eu tenho que calar. Isso é uma dificuldade. E calar o nosso coração é uma luta. Porque a gente às vezes fecha a boca, mas a cabeça não para de pensar, o coração não para de falar. E fala, uma hora eu vou conseguir uma brecha, né? E fala. É preciso treinar para ouvir o Senhor. Ouve, Israel. Se você só tem um Senhor, ouve. Então nós precisamos de ouvir isso várias vezes, para que a gente tire do nosso coração outros ídolos. Outros que estão tentando tomar o lugar dele e fazendo com que a nossa vida a gente fique sem saber direito quem que a gente é. E agora eu queria falar com você sobre uma coisa que a gente tem esquecido, né? Nessa pressa que nós estamos vivendo na vida, a gente não saboreia mais. E Deus é para ser saboreado. Está escrito na palavra de Deus que Deus, ele se permite ser saboreado. Está escrito, provai e vede, em algumas traduções está, saboreai, como o Senhor é bom. Saborear é muito mais do que comer, né? É degustar, é viver uma experiência que vai além das palavras, é quando você faz um pedido, ou tem uma proximidade, uma intimidade com o Senhor, porque para saborear alguém tem que ter intimidade, que você vive uma experiência de uma intimidade profunda com o Senhor. Você saboreia. Aí São Pedro fala assim para nós, que vocês desejem o leite espiritual, para que vocês possam crescer na fé, possam crescer espiritualmente, isso se vocês já saborearam o Senhor. E Jesus tem uma preocupação com isso, que Jesus falou assim, tende sal em vós mesmos,
quer dizer? Não seja insonso, gente. Tenha uma vida, Deus quer nos provocar para ter uma vida de sabor, para ter uma vida que as pessoas olhem e falam, nó, que vida diferente dessa menina ou desse homem. Aquele povo que a vida faz chover, como fazer sol, aquele povo que nada modifica a vida deles. Chove, faz chuva, tempestade, aquele povo tanto faz a água subir ou descer. A gente tem que ter alegria, tem que ter força, tem que ter uma energia que mostra que a nossa vida tem gosto, que a nossa vida tem prazer nela, a nossa vida tem sabor. Deus Pai, quando deu o maná, era uma coisa tão impressionante, que o maná, ele se adaptava ao gosto de cada um. Você queria comer isso? Olha que você comeu maná, o gosto é esse. Se as pessoas pegavam maná, triturava e fazia pão e fazia bolo, ele tinha gosto, ainda tinha um tempero a mais de azeite. Vai ler na Sagrada Escritura o que o maná representou, era o pão de 1000 sabores. Para que o pão se adaptasse ao gosto de cada um, ao paladar de cada um. Deus nos permite saborear. Deus é para ser saboreado. Essa presença que você saboreia, fala, não, que coisa. Quando acho que foi Ezequiel que Deus mandou ele, pega esse rolo e come. Porque a palavra de Deus é para ser saboreada. E aí quando ele engoliu aquele rolo, ele falou, isso é mais doce do que o mel na minha boca. Porque a palavra de Deus é doce, porque é Jesus. É doce. Nós precisamos saborear essa palavra. Entender que por essa palavra nós somos transformados. Então Deus tem uma preocupação que a nossa vida seja um sabor. Que a gente tenha sal, que se a gente não tiver sal, não tiver gosto à vida, aquela vida sonsa. Tem gente que é sonsa, fala, vou dar uma temperada nessa pessoa. Você gostou, mas vocês não escutaram isso? Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Minha mãe via falando isso. Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Não, a gente tem que ter marca. A nossa vida tem que ter uma marca. Aonde a gente passar tem que ter marca. E aí, da mesma forma, Deus tem uma conversa com a samaritana que nos põe tontos. Que ele fala com a samaritana assim, me dá de beber. Porque ele sabe que a gente tem sede. O samaritano fala, mas se eu estou pedindo água para mim? Quando Jesus fala, ele fala, me dá o que você tem, minha filha. Me dá o que você não tem. Me dá seu desejo. Fala comigo o que você quer. Me dá o seu nada. Fala, é isso que ele quer. Mas é o Senhor, sim, porque eu sei da sua sede. Porque nós estamos indo buscar, matar a nossa sede em fontes que não matam a nossa sede. Então ele sabe que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. No único lugar que mata a sede de verdade, a gente não vai. Aí tem uma história do Pequeno Príncipe, né? Que o Pequeno Príncipe chega naquele livrinho dele, diante do comerciante, fala com ele assim, o que é isso que o senhor vende? Ele falou, eu vendo pílula para matar a sede. Mas como é que é isso? Você toma uma pílula, não precisa tomar água por uma semana. O Pequeno Príncipe falou assim, mas por que o senhor vende isso? Para economizar tempo, né? Todo mundo corre tanto. Mas qual a vantagem? Não, a turma estudou e falou que se você tomar uma pílula por semana, você economiza 53 minutos por semana. Aí o Pequeno Príncipe falou assim, mas o que você faz então com 53 minutos? Faz o que você quiser. Ele falou, porque se eu tivesse 53 minutos, eu ia bem devagarinho para aquela fonte. Existe uma história que é a história do país dos poços, né? Que existe quando a gente pensa, é o país do poço. O que você pensa? Um lugar que tem uma água borbulhando, tem um monte de verde em volta, um lugar que só gera vida, que os passarinhos vão lá passear, tudo bacana. Mas, na verdade, esse lugar dos poços, eles não foram cuidando da água, e foram ficando entulhados, e em vez de se guardar, eles foram vivendo bem, na verdade, viraram um armazém de entulho. Foram esquecendo das coisas, daquela água, e foram ficando entulhados. E a partir do momento que eles não tinham mais a água, entulhados, aquilo lá virou deserto, e não crescia mais nada em volta deles. Até que um poço um dia falou, não permito isso mais não. Porque eu estou escutando dentro de mim, lá no fundo, bem no fundo, que tem uma água. E ele então começou a se esvaziar. Ele começou a se esvaziar, até conseguir encontrar aquela pérola, aquele tesouro que não tem dinheiro para comprar. E ele foi esvaziando, esvaziando, até que porque ele estava vazio, a água subiu. E porque a água subiu, e ele ficou cheio e nutrido, os outros começaram a ter a mesma vontade, e foi seguindo o exemplo dele, e de repente estava tudo ali. Por que eu estou contando essa história? E a história do Pequeno Príncipe? Porque Jesus sabe que dentro de nós, Ele deseja colocar uma fonte de água viva, de onde de nós vai gerar eternidade. Mas na verdade, nós não acreditamos, como a samaritana. Não é que a gente não acredita que Deus é o Senhor.
A gente não acredita que Ele seja o nosso Senhor. Há uma distância. Deus é o Senhor do universo? É, do universo. E seu? Não, mas é outra coisa. Nós não acreditamos, na verdade, não é até fácil acreditar, que Deus é o Criador. Fácil acreditar que Ele criou o mundo, facílimo. Difícil acreditar que Ele pega a nossa vida hoje, miserável, e recria, e transforma. E tem o poder de virar a nossa vida do jeito que Ele quiser. Aí nós falamos, igual a samaritana, Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem balde. A gente não acredita que o Senhor pode hoje virar a sua vida do avesso. Não acreditamos. Por isso que a nossa vida fica trem sonso. E nós nos arrastamos, cheio de ai que vida, ai que luta, ai que dificuldade. E não temos nem a alegria de viver, de estar vivo. Não vivemos nessa aventura que era andar com o Senhor e falar, Senhor, vive em mim. Vocês verão o que é viver. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Então nós ficamos igual a samaritana. Senhor, o Senhor não tem balde. Poço é fundo. O Senhor nem sabe que estado que eu estou, meu filho. Será que vai dar jeito em mim? Vai. Há o poder. E a cada instante, nós precisamos de entender isso. Deus pode nos recriar. O que está ruim? O que não está bom em você? O que você ainda não se converteu? Tudo isso que eu estou falando para vocês, para que a gente entenda que é um processo de conversão. À medida que eu mostro para o Senhor, meu poço está seco. Eu não tenho mais nada em mim, não tenho nenhuma água que jorra vida. Eu não gero vida nem para mim, muito menos para quem está perto de mim, que eu sou igual uma hiena, só reclamo. Só conto os problemas, só conto as dificuldades. Em nenhum momento sou capaz de dar graças e glória ao Senhor, porque eu estou viva e ando. Só reclamamos. Não temos prazer na vida, somos limitados, ficamos fechados no nosso ateliê, sofrendo. Vamos abrir, tem coisa demais para acontecer com vocês não têm ideia. Tem coisa demais. Andar com o Senhor é algo sem palavras. Mas temos que ter a coragem de falar, Senhor, apesar do poço ser fundo, o Senhor não ter balde, eu sei que o Senhor tem poder para fazer da minha vida o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. O Senhor transforma tudo numa fração de segundo. O Senhor é capaz de transformar. É só a gente permitir que Ele transforme. E Ele transformará. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre que nós já esquecemos e não fazemos mais. A nossa dificuldade em encostar uns nos outros, né? É o tato. Afinal, mas tem as doenças, né? Que a gente pode ficar encostando, tem a gripe suína, tem não sei o quê, muita coisa. O povo vive no medo absurdo. Não encostamos mais. E na Bíblia nos mostra tão lindo. A palavra de Deus fala que, na verdade, a gente vive a nossa fé, a gente anda mesmo a palpadelas. A gente não anda na certeza. A gente anda nas apalpadelas, como a gente caminha como se a gente visse o invisível. Está na carta de São Paulo aos Romanos. É assim que a gente caminha, apalpando, porque Deus se permite tocar e ser tocado. Se vocês pegarem, quando Jesus curou um leproso, entre as inúmeras curas, quando Jesus curou aquela mulher que sangrava, não foi só eles tocarem o Senhor, Jesus tocou eles. Jesus não teve medo de se contaminar, Ele não teve medo de pegar no leproso e pegar nada, não. Ele não teve medo de nada, como Ele não tem medo de chegar em nós por pecado. Porque Ele é pura luz e Ele não se contamina com a nossa miséria. Mas Ele transforma a nossa miséria, e isso é que é lindo. Porque quando o importante não é tocar nele, é permitir que Ele nos toque. Porque ser tocado por Jesus é ser pego por Ele, é ser assumido por Ele, é ser aceito por Ele, é ser amado, ser abraçado e falar, és meu. Compreendem? É isso que Ele faz conosco. Deixe Jesus te tocar. Deixe a misericórdia de Deus chegar em você. Deixa ser tocado pela misericórdia. É o ser tocado por Deus que nos transforma. Fala, mas quando que eu fui tocado? Não sei. Eu não sei se foi uma dor, se foi uma alegria. Que sentimento me foi, mas Ele me tocou. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Senhor toca. Ele nos toca. E quantas vezes no dia o Senhor nos toca? E às vezes a gente não percebe que é o Senhor que passa. E Elias estava lá esperando um terremoto, esperando um furacão, e o Senhor vem na brisa. E quantas vezes na nossa vida Ele vem assim na brisa? É preciso tocar. Lembra quando Jesus foi convidado para um... Hoje estou fazendo uma volta na Bíblia inteira com vocês, né? Lembra quando Jesus foi convidado para aquele jantar chiquérrimo? Aí entra aquela mulher que nem tem nome na Bíblia. Ela chegou por trás e começou a tocar Jesus. E ela chorava tanto que ela lavou os pés dele. E ela não disse uma só palavra da história dela,
E ela contou tudo para Jesus no toque dela. Isso é lindo, isso é para a gente aprender. Ela não falou uma palavra da história dela, nenhuma. Mas ela tocou Jesus e chorou tão profundamente que ela contou a vida dela inteira ali. Então, o tocar Jesus, o encostar nele, a gente faz isso na Eucaristia hoje, nós encostamos em Deus vivo na Eucaristia, chora suas misérias com ele, chora sua dor com ele, chora seus medos com ele, conta a sua história com ele, ou não fala nada, encosta nele e chora. Só ele sabe por que você chora. Essa doçura sabe por que você chora. Quem que é a única pessoa que enxuga suas lágrimas? Jesus. Quem é que é capaz de pegar suas lágrimas e transformar? Jesus. É essa doçura sem preço. Permita ser tocado por ele. É a gratuidade do tocar. Lembra quando Jesus curou Lázaro? Curou não, ressuscitou Lázaro, lembra? Logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, claro que a família estava extremamente feliz com Jesus. Convidaram Jesus para um jantar. Tem coisa melhor que reunir os amigos? Não tem, né? Então lá estava assim. Parece que eu estava lá, mas não estava não. Lázaro sentado na mesa com Jesus. Marta terminando a comida. E entra Maria. E Maria pegou um frasco de puro nardo e ungiu Jesus. E passou o toque nele. Aquilo ali era um excesso de amor. Era um excesso de gratidão. Era um excesso, o pessoal falou, mas que desperdício. Jesus falou, não, desperdício nada. Ela fez uma boa ação comigo. Tocou, ungiu. Falem com ele. Permitam ser tocados pelo Senhor. Permita que a extensão da misericórdia chegue em você hoje. Fala com Jesus, eu quero que o Senhor me toque. Quero que o Senhor me ponha no seu colo e fala, és meu. És meu. Não tenha medo de nada. És meu. E eu quero agora caminhar agora pelo último, né, que a gente precisa falar. E antes de eu terminar o tato, eu queria dizer que a gente não precisa ter medo uns dos outros. Que a gente precisa começar a caminhar na vida aonde a gente não esbarra nos outros. Que o tocar seja encontros que a gente faça. Nós somos irmãos, né? Então a gente precisa encontrar uns com os outros. Às vezes é no toque mesmo, né? Precisa abraçar mais, precisa encostar mais. Sem medo uns dos outros. Nós vamos te quebrar isso. É preciso estar juntos, né? É assim que a gente consegue fazer essas coisas todas. E eu quero falar agora do cheiro, do olfato. Nós já esquecemos, tem gente que tem anosmia, ninguém sentia de nada. E o cheiro diz tanto. É tão lindo se a gente estudar o Antigo Testamento, que lá tem, Deus Pai ensina a Moisés como é que faz perfume. Vocês já leram isso? Ele ensina. E ele fala, aqui Moisés, você vai construir um altar, aonde vai ser queimado esses óleos, vai queimar um incenso, e ele dita segue, tanto disso, tanto daquilo, bonitinho demais. Ele dá a receita de como é que faz o óleo, bonitinho, que é assim que vai ungir as pessoas, é assim que vai fazer, é o óleo da unção, e Arão vai queimar o incenso pela manhã, e vai queimar à tarde, porque cada vez que isso subir, é o cheiro da nossa aliança. Ah, que coisa linda, nós já esquecemos isso tudo. E está escrito lindo em Ezequiel, quando Deus Pai fala com Ezequiel, Ezequiel, eu vou trazer o povo de volta, Ezequiel, eu vou trazer os meus filhos de volta, e eu receberei, e eu saberei pelo cheiro deles, que são meus. Deus nos conhece pelo cheiro, somos filhos dele. Uma criança na primeira semana de vida, ela reconhece a mãe, o cheiro. Tem um trabalho belíssimo, que eles colocam um bebê, recém-nascido, as primeiras semanas de vida, e coloca umas garras na frente do rostinho da criança e molha várias gazinhas, cada um com um peito, com leite de uma mãe, que está todo mundo na mesma fase de amamentação, de pós-parto. O bebê abocanha só o da mãe dela. É lindo isso. Deus é assim conosco. Ele conhece o seu cheiro. Ele conhece. O Papa Francisco falou que os pastores tinham que ter o cheiro das ovelhas. O Senhor nos conhece no cheiro. Tem um salmo que diz, que cheiro bom que sobe para o Senhor é o cheiro dos irmãos quando vivem em amor. Que é como o óleo que desce pela barba de Arão e que molha a gola de Arão. E que cheiro, esse é um incenso que sobe para o Senhor quando a gente vive em amor. Então nós vamos pensar. Se na nossa vida nós estamos dando para o Senhor um cheiro bom. Está escrito na palavra de Deus que nós somos o bom odor de Cristo. Na nossa vida tem que ter o cheiro de Jesus.
E eu encontrei essa poesia, escrita por uma portuguesa, a Dília, que eu não vou saber o resto do nome dela, não vou conseguir guardar tanta coisa. Ela escreveu a poesia, ela é uma portuguesa que se escreveu. Se vocês baterem lá no Google, poesia, o cheiro de Jesus, está lá. Ela fez uma poesia sobre o cheiro dele. Fala, tá vendo, eu não sou doida sozinha. Tem gente que já cheirou, que sente o cheiro de Deus, assim como ele sente o nosso cheiro. Porque é cheiro de amor. Nós somos o bom odor de Cristo. Então que a nossa vida tem que exalar o bom cheiro dele para o Pai, para que ele olhe e nos reconheça. Na Bíblia, quando Isaac vai dar a bênção para o filho dele, ele cheira o filho, apesar do filho estar com a roupa do irmão, cheira a roupa do irmão, ele estava cego, e fala, o seu cheiro é o cheiro das roupas do meu filho, que é um cheiro de campo abençoado. Está lá a história de Jacó, quando ele abençoou, Isaac abençoou Jacó. Deus tem que nos olhar, igual ele falou lá em Ezequiel, ele nos reconhece no cheiro, que é o cheiro de Jesus. Então a nossa vida precisa realmente exalar o bom perfume, que é o perfume do Senhor. Isso tudo que eu estou falando com vocês é para que a gente possa viver a cada minuto da nossa vida o que se chama de mística, a mística do instante. A cada instante, é nesse instante agora que o Senhor vem pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pelo meu saborear, pelo meu cheirar, pelo que eu encosto. O Senhor vem. E que a gente possa viver isso com muita profundidade. Que a gente possa começar a descortinar outras coisas. Que a gente possa estar diante de Deus e falar, Senhor, me recria a cada momento. Me faça exatamente aquilo que o Senhor fez com tantos santos e santas. Faça da minha vida que realmente eu possa exalar o seu bom cheiro. Que todos os meus conflitos, Senhor, quero viver vários na alma, mas de forma que o Senhor vá tirando aquilo que não é do Senhor. Vai fazendo com que eu possa não ser mais o homem velho. Como Nicodemos foi. Nicodemos primeiro teve medo de Jesus, foi encontrar com Jesus escondido no escuro. Tem 3 pedaços de Nicodemos. Depois Nicodemos defende, quando eles falam, pode vir alguém que iam julgar Jesus, ele fala, mas como é que nós nunca julgamos ninguém sem ouvir a pessoa? E depois quando Jesus morre, Nicodemos traz tanto cheiro para colocar em Jesus, sabendo que o corpo de Jesus era sagrado, ele já cuidava de Jesus. Então nós precisamos de pensar se a gente tem esse cuidado com o corpo dele. Se a gente, sabendo que nós somos o local onde Deus habita, nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que essa noite venha nos tocar. Porque é Ele que pode fazer em nós a maior transformação. O Espírito Santo não vem para trazer para nós um catálogo de normas para ser cumprido, não. O Espírito Santo vem trazer no coração de cada um de vocês a palavra que te lembra que você tem uma aliança com seu Pai. Única. A palavra que Ele fala para cada um de nós é única. Não tenha medo. Deixa o Espírito Santo fazer a nossa alma tremer mesmo. Deixa balançar mesmo por dentro. Nós estamos precisando de umas agitações. Estamos precisando de ser mexido por dentro e falar, me faz de novo, Espírito Santo de Deus. Me transforma. Porque Ele pode fazer tudo isso em nós. Que eu não tenha medo do Senhor. Que eu não tenha medo de ser mudado, de ser transformado. Mas que possa verdadeiramente ter uma vida de sabor. Porque eu possa exalar o cheiro do meu Deus. E que as pessoas quando perguntarem, que cheiro que é esse que você tem? Fala, não conhece, não reconheceu? Ainda não. É de Jesus. Mas que a gente possa carregar isso pela vida. Mas quem pode fazer isso em nós? Acho que nós podemos fazer isso? Claro que não. Mas Ele, o Espírito Santo, pode. Então que essa noite a gente possa pensar sobre tantas coisas que eu falei para vocês. Não falei mais para que não cansasse. Mas é muito lindo tudo isso que a gente pega na palavra de Deus e transforma para que a gente possa se aproveitar. Vamos pegar a nossa palavra. Jesus sempre terminava, tudo que Ele falava, muitas coisas, Ele dizia assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer. Vamos falar com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero pegar os meus acontecimentos da minha vida, a minha vida, e quero dizer, na luz do Evangelho, o que o Senhor tem a me dizer. Não tenha medo de confrontar a sua vida com o que o Espírito Santo tem para te dizer. Fala, pega a minha miséria, os meus acontecimentos e transforma, Espírito. Mostra para mim o quanto que eu ainda tenho que caminhar na minha conversão. O quanto que eu ainda preciso de viver de verdade, uma vida de coerência, uma vida de lucidez. Saber em quem que eu creio. Que eu não tenho uma loucura, mas que eu tenho uma lucidez. Que Jesus realmente é o Filho de Deus, vivo, que vive conosco, vive no meio de nós. E que nos deu de promessa a eternidade. Que a gente não tenha medo de viver isso e de testemunhar isso com a nossa vida e com todos os sentidos que Deus nos permitir.
Abrem Marcos, capítulo 4, versículo 35. Foi o evangelho de domingo. Vamos relembrar, né? Vamos relembrar. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a gente tem que se colocar dentro dela, para que a gente possa ser transformado pela palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, ela tem que ser um encontro. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar, porque ela vai nos questionar, né? Ela vai nos colocar diante dessa situação. É claro que aqui existia uma situação real, do mar agitado, barquinho deles lá, para afundar, e Jesus dormindo na sono solto. E o pânico deles de morrer todo mundo naquela hora. Mas na nossa vida a gente passa por outras tempestades que não necessariamente de água, né? Mas quando eu leio isso aqui, tem algo que me chama muito, que é o que os discípulos ficaram se questionando. Quem é este? Quem é este? Quem é este por quem vocês vieram aqui hoje? Vocês saíram de casa, um dia frio, podia estar dentro de casa dormindo, tomando uma canjica em casa, né, comendo uma pipoca, vendo um filme, uma série. Quem é este que fez vocês virem aqui? Essas coisas a gente precisa sempre se perguntar. É a mesma história, uma comparação, da história da lebre com o cachorro. O cachorro está assim, passa uma lebre. Ele vê uma lebre passando e sai correndo, latindo atrás dela. Aí o outro cachorro vê o outro correndo, vai também. E vai uma turma, cada um vai passando, vai vendo o cachorro. E vai aquela turma, uma turma grande, correndo, latindo. Até que um que está lá atrás pergunta para o outro assim: por que nós estamos correndo? Fala: não sei. Então, para. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que saber quem ele é. Quem ele é? Quem é esse que tem o poder de acalmar as minhas tempestades interiores? Quem é esse que eu estou desorientada e ele fala: calma? Porque diante de Deus, Deus é um eterno presente. Então nós temos sempre que, todos os dias, a gente tem que renovar. Por que eu estou com Ele? Quem é Ele? É o amor da minha vida? É a minha força, a minha luz, a razão por que eu venho aqui, a razão por que eu corro, a razão por que eu faço determinadas opções na minha vida? Quem é Ele? Isso para nós tem que ser uma coisa tão clara. Porque a nossa fé, quando Jesus pergunta: vocês não tendes fé? A nossa fé é uma construção. E ela é uma mistura de medo e de confiança. Você recebe uma notícia que você está com câncer, você fala: Deus me abandonou, me esqueceu, morrer. Aí sai a notícia que está curada, que está bem, você fala: não, Deus me olhou. Então a gente vive nessa construção. Como é que eu vou fazer com que isso fortaleça cada vez mais? Como que eu vou caminhar? Eu tenho que ter um encontro com Deus todos os... Amigo não se vê de vez em quando. Amigo, uma amizade pressupõe encontros periódicos, não. Uma vez hoje, depois na próxima, né, parada.
Porque isso é construção, porque a relação é com pessoa. E a confiança é sinônimo de fé. Bendito o homem que confia em Deus. Está escrito em Jeremias, é como uma árvore plantada, onde está sempre irrigado com água, ele sempre vai dar fruto, independente da estação. Bendito o homem que coloca a sua esperança em Deus. Mas isso é uma caminhada. E é tão lindo porque, quantos de vocês hoje tiveram a graça de ouvir, eu não sei se o evangelho que vocês ouviram hoje, a primeira leitura da missa daqui de hoje foi Reis? Foi Ezequias? O que vocês acabaram de ouvir agora? Fala para mim que vocês não sabem nem o que vocês ouviram agora na missa. Foi a leitura de Ezequiel? Segunda Reis? Não. Alguém consegue me contar o que vocês ouviram agora na primeira leitura? Sem ler? Não, né? Não guardaram. Estou falando como é que a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. O que eu já ensinei para vocês antes de vocês ouvirem a palavra? Chamar quem? O Espírito Santo. Porque essa palavra tem que gerar vida em nós. Então aquilo que eu falei com vocês, a gente está sentado aqui, o corpo está voando. Ok? Aprender a estar. E essa leitura de Ezequiel hoje, assim, ela é encantadora, porque ela mostra para nós essa questão da graça que nós temos de uma coisa chamada oração. Como é que a gente vai crescendo na confiança com Ele? Como é que eu vou tendo uma fé sólida, uma fé firme, que o vento pode bater, que o mundo pode me tirar as coisas, que as minhas referências podem desaparecer e Ele permanecer e eu de pé? Só numa construção, mas é muito firme, porque senão na primeira batida eu falo, Deus me esqueceu. Então a oração é um presente de Deus para nós, porque tudo a gente tem que levar a Deus, com súplicas, nós fazer os nossos pedidos a Ele, apresentar situações para Ele, com ação de graças, tudo contar para Ele, tudo levar para Ele, igual o Ezequiel fez. Então eu vou ler para vocês, né, de novo, porque se ninguém prestou atenção, na leitura de hoje, né, que é, peraí, eu fiquei tão emocionada com essa leitura de hoje, Reis, e eu vi que não chegou no coração de vocês não, que ninguém lembrou dela. Fiquei triste agora, ninguém lembrou dela. Olha que lindo, leitura do livro dos Reis. Então a situação era essa aqui, Jerusalém tinha um exército em volta de Jerusalém, que era dos assírios. Então o rei da Síria chamava-se Senaqueribe. Isso é leitura de Reis. Ele era o rei da Síria, então ele mandou um mensageiro lá para Ezequias, que era o rei de Jerusalém, e estava escrito desse jeito. Pode imaginar quando ele recebe esse bilhete: não te seduz o teu Deus, em quem confias, pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Então ele recebe um bilhete, o rei está lá do lado de fora, Jerusalém, fala aqui, bilhete é esse aqui, ó. Você não fica seduzido pelo seu Deus, não, porque você está escutando o que nós estamos fazendo com as nações, nós estamos acabando com todas, você está achando que você vai salvar, por quê? Olha o que ele fez, que é excepcional, a gente tem que aprender. Ele não convocou ninguém, não convocou nenhum exército, não convocou nada, ele pegou o bilhete, foi lá no templo, conversar com quem? Com Deus. Olha que modelo, olha que coisinha mais fofa, fiquei encantada com ele. Lá foi Ezequias, tomou a carta da mão dos mensageiros, foi lá no templo, estendeu a carta para o Senhor para ele ler. Ai, que bonitinho demais, coisa louca. Estendeu a carta e falou com ele assim: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios,
Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, olha que linda a oração que ele faz. Livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Foi embora. Não é espetacular? Olha a confiança, foi lá, pegou o papel, falou aqui, só está lendo a mensagem? Falou que vai acabar conosco também. Abre os olhos e leia, abre o ouvido e escuta. E ele faz essa oração de confiança absoluta, né? Nos livra, nos livra. Aí Deus chamou Isaías, eu fico louca com essas histórias. Chamou Isaías, falou, Isaías, vem cá, vai lá dar um recado para ele, para mim. Lá vai Isaías, que você já leu. Lá foi Isaías. E eu vou ler só o final da mensagem, para estimular vocês a ler. E aí Deus conta tudo e fala no final assim. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Deus, quando levanta, coisa não é brinquedo, não. Ele não entrará nesta cidade, e nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. O exército era impressionante o tamanho dele. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Davi foi um rei que Deus foi muito apaixonado por ele, né, gente? Fala a verdade. Nessa mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, pegou as malas e voltou para casa. Do jeito que ele veio, ele voltará. Assim disse o Senhor. Quando é que será que nós vamos aprender com esses modelos, né? Porque hoje, da mesma forma que Senaqueribe fez, foi no templo, hoje nós podemos ir aonde? Aonde? Vai ali, ó. Está ali vivo. Vai lá e conta para ele. Vai lá e conta o que te aflige. Vai lá e conta para ele que tem uma tempestade, uma onda querendo te engolir. Vai lá e fala com ele, Jesus, meu marido está com diagnóstico de câncer. Eu não sei se vai viver ou vai morrer, eu estou apavorado, não sei se eu confio no Senhor ou não. Ele sabe. Que a gente tem uma mistura de medo e de confiança. E que a nossa vida é uma construção. Até ter um coração que tenha uma serenidade. A serenidade é fruto da confiança. É fruto do abandono, por isso que Jesus dormia. Porque ele estava completamente abandonado nas mãos de Deus. E nós confiamos mais ou menos na mão dele, porque a gente confia nas nossas. A gente fala, não, eu dou conta. A gente não dá conta de nada. Mas a gente tem que entregar para quem pode. Fala, Senhor, eu estou com um tumulto interno absurdo. Eu não sei se eu caso, se eu não caso, se eu compro uma empresa, se eu não compro, se eu peço demissão ou não. Eu estou desempregado. Conta, olha as contas, olha a minha dívida. Vai lá, conta para ele, apresenta a lista das dívidas. Já fizeram isso alguma vez? Nunca, né? Tem que ser ousado. É espetacular fazer isso, porque o amor é ousado. É assim. Tem que ir lá dividir tudo com ele. Fala o que nós vamos fazer o que com isso? Pede ajuda para quem lê, para quem vê, para quem enxerga e para quem te espera. Então nós temos que cultivar no nosso coração. A serenidade, ela depende da confiança. E a confiança é sinônimo de fé. E aí o nosso coração tem que... Ele vai ter... O coração que é sereno, que confia, ele tem um quadro, tem algo guardado dentro dele que é a alegria. Já falei com vocês que a alegria é um transbordamento de Deus em nós. Porque nós sozinhos não temos alegria nenhuma. Nós somos um bando de hiena, reclamamos por tudo. Reclamamos, tudo a gente reclama. A gente não vê. A gente precisa de Nossa Senhora para nos mostrar a ação de Deus na nossa vida. Olha o que seu pai está fazendo, minha filha, presta atenção. A gente não consegue esperar. Mas por que eu posso afirmar para vocês que a gente pode se entregar, igual diz Teresa de Ávila? Nada te perturbe, nada te inquiete, só Deus basta. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Já aprenderam, não? Aprenderam ainda não? Por quê? Onde que está a garantia disso? Porque primeiro Deus é bom.
Vocês rezaram isso no Salmo domingo. Deus é bom. Não existe maior prova de amor que Ele já fez por nós, Ele já fez tudo. E eu posso afirmar para vocês, Deus é bom e o amor dEle é eterno. Deus não vai mudar de ideia. Mesmo que você fale com Ele, eu não quero o Senhor na minha vida, Ele vai falar, que pena, porque eu continuo te amando. Ele não consegue fazer outra coisa, porque Ele é amor. Então por que eu não preciso me perturbar diante dos problemas? Por causa do amor dEle por mim. O que eu preciso fazer? Correr até Ele, vai lá na igreja, conversa com Ele. Sabe o que me entristece? Conversar com tantos cristãos, se dizem católicos, né? Falo com os cristãos de domingo. Chega tumultuado, eu falo, vai lá conversar com Jesus, vivo. Aonde? Vai, entra lá na igreja, mas aonde? Tem uma luzinha vermelha, segue a luz, né? Segue a luz. A luz vermelha, minha filha. Toda igreja tem uma luz vermelha? Tem, minha filha. Não sabem. Desconhecem o maior tesouro que nós temos na vida, que Ele vive. Vai lá e conversa com Ele. Vai lá e conta a situação para Ele. E deixa Ele agir. São Paulo fala isso aos Filipenses, acho que é no capítulo 4. Em tudo, faça oração, vai lá, conversa com Ele, apresente ao Senhor, seja em oração, seja em súplica, com ação de graças, em tudo, conta para Ele, confia nele, e tenha paciência de esperar. Igual a Catarina falou, Senhor, falou com Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vossa vontade? Ele falou, se você tiver paciência, Catarina. A gente acaba de contar para ele, fala assim, o senhor já resolveu? Ó, não é assim? A gente vai, entrega, e esquece. Fala, Ele está agindo. Ele está fazendo isso. Por que eu sei? Porque Ele me ama. Seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. É preciso falar com Ele, é preciso apresentar. Essa oração, eu quase chorei, eu escutei isso de manhã. Falei, que coisa maravilhosa. Ele não chamou ninguém, Ele era o rei de Jerusalém, Ele não chamou o exército, Ele pegou o papel e foi lá para o templo. Olha que coisa mais pura. Nós temos que cultivar essa confiança simples, pura, de uma criança. Simples. A nossa fé é algo simples. Eu creio no Deus que me criou e que veio, mandou o Filho. Uma oração, quando Deus começa a agir de uma forma assim tão concreta no mundo, é quando Ele manda Jesus, né? A anunciação é a ação de Deus no mundo. Ele entra e fala, vou ensinar vocês. Jesus nos ensinou tudo, Ele apresentava ao Pai, tudo Ele rezava, Ele passava a madrugada rezando. Como é que Ele escolheu os discípulos? Passou a noite em oração com o Pai. Nós rezamos 5 minutos, falando, não, rezei demais hoje. Então nós precisamos de disciplina, precisamos de constância, precisamos de firmeza. E Jesus é tão doce. Eu falo que a doçura dele é tão impressionante, que Ele fala, como é que você vai confiar em mim? Ele fala, experimenta confiar as pequenas coisas. Fala, Jesus, como é que você pode fazer uma coisa dessa, meu filho? Experimenta, treina, confia as pequenas e veja. É o único que não vai nos decepcionar, não vai nos abandonar, nunca vai te dar algo errado, nunca vai te orientar a algo errado, nunca. Por quê? Por causa do amor que é eterno. Porque a palavra de Deus não te engana. O que está escrito, o que está escrito, não vai mudar uma vírgula, um J, como diz Jesus. Está escrito. Quem é este que até o mar obedece? Pode imaginar a cena que esse povo viu? Aquele barco para virar e de repente faz uma calmaria. É igual a nossa vida, quando a vida está parecendo que está do avesso e de repente tudo acalma. É assim que é preciso dizer, que é preciso fazer. Deus faz, porque Deus nos escuta. Hoje é dia da Sagrada Face. Quando Jesus apresentou para a freira, né, pediu a ela que lançasse essa devoção da Sagrada Face, e ela tinha que fazer, Nossa Senhora manda ela fazer medalha, e ela não tinha dinheiro, fez o orçamento, não tinha dinheiro, pediu à freira, à superiora, conversou com Nossa Senhora, se podia ser uma outra coisa, que não, e foi toda uma negociação, fez o orçamento, o dinheiro era X, ficou apavorada, não tinha dinheiro. Aí quando ela entra no quarto dela de noite, antes de dormir, na mesinha dela, tinha um envelope. Ela abre exatamente o dinheiro que ela precisava para mandar fazer o que Deus tinha pedido.
É escandaloso. Porque Deus age. Como assim, Filó? Não tem jeito de fazer isso? Não tem. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Eu era uma menina e fui ajudar meu pai numa reforma lá em casa. E fiz um combinado com Jesus, que Ele iria me ajudar através do trabalho. Tanto que eu sonhei que eu estava num hotel e que eu abri as gavetas e falava, olha, já está tudo arrumadinho. Era carimbo e terço. Uma gaveta só de terço, uma gaveta de carimbo. E todos os carimbos eram meus. Falei, reza e trabalha, né? Como diz Bento, reza e trabalha. E era tão impressionante que tinha uma parte lá, que tinha que fazer, dos armários, a cozinha era muito grande. E era armário demais, era coisa demais. E a forma como o arquiteto desenhou tudo, vocês conhecem arquiteto, né? É tanta coisa que só Deus na causa. E aí, quando eu vi o orçamento que o arquiteto me mandou, meu pai era muito bravo com essas coisas, o arquiteto me mandava tudo escondido, meu pai até, agora está lá no céu, já viu que foi feito assim, né? Mas não teve noção que foi desse jeito, não. Aí o arquiteto me mandou o orçamento, eu fui rezar, falei com Jesus, o senhor viu a conta? Prestou atenção? A lista do arquiteto é essa. Quanto nós dois temos na conta, filhinho? Temos não. Então, eu vou colocar aqui debaixo da cruz. Porque a forma como você vai arrumar é sua, né? A esfera dos milagres não me pertence, né? Eu trabalho e rezo. Muito bem. Deixei as coisas lá debaixo. E no dia seguinte chegou uma criança para mim. Eu trabalhava ainda no Hospital do Baleia. Chegou uma criança para mim e os prefeitos mandavam os meninos e com muita coisa. E aí passava pela ortopedia, passava pela pediatria, era uma loucura lá. E aí chegou uma criança para mim que ele tinha um problema no quadril, ou era agora ou eu não perdia. Quando eu vi a situação da criança, liguei no ortopedista, eles olharam, avaliaram o menino para mim na urgência, tudo na urgência, porque a Kombi estava esperando para poder ir embora, época de Kombi aí, né? Ela era uma loucura para trazer o povo. E ele falou, filho, tem que pôr um aparelho. E a oficina, tem uma oficina ortopédica lá, maravilhosa. E liguei para o pessoal da oficina, falei, gente, sabe aquelas coisas da urgência? Tem que fazer esse aparelho, tem que experimentar no menino, tem que passar no ortopedista, ele tem que ver se está tudo certo e ir embora. Mas é pobre daquela turminha de Deus. Daquela turma. Falei, então, não passa orçamento para a família, não. Deixa para lá. Falei, Jesus, do jeito que nós dois já estamos, né, amigo? Mais um cadinho menos, está tudo certo, né? Porque se o Senhor chegasse aqui para mim desse jeito, eu ia pagar o aparelho para você. Então, não posso ter dois pesos. Bora. Aí falei com o moço, não comenta, deixa lá. Fez o aparelho, tudo certo, passou no ortopedista, tudo ajeitado, certo. Já devia ser umas 3, 4 horas da tarde, que eu estava conseguindo comer alguma coisa na cantina, e a cantina era vazada. E os pais que estavam do outro lado nos viam de cá. A avó fez sinal que queria falar comigo. A avó e a mãe. Falei, pedi que elas passassem. E ela falou, doutora Filó, foi me contar, já deu tudo certo, já fez o aparelho, já passou no ortopedista de novo, está impecável, nós já estamos indo embora. Falei, que bom, deu tudo certo. Doutora Filó, mas eu queria agradecer a senhora, porque eu sei que a senhora pagou esse aparelho. Falei, eu? Não, absolutamente, não sei nem quanto ficou isso. Não sabia mesmo, não, quando eu ia conversar com eles. Não sei não. Ela falou, doutora Filó, a senhora não me engana? Eu falei, não, deixa eu explicar. O Baleia tem um serviço social. E que depois resolve isso tudo, só pode ficar descansada. A gente já está acostumado com esse tipo de problema aqui mesmo. Pode ficar descansado. Está tudo certo. Essa mulher olhou, não acreditou em mim de jeito nenhum. Mas eu continuei negando, né? Porque Jesus falou, não saiba direito que fez a esquerda, eu estou falando como testemunho. E aí essa mulher ajoelhou lá na cantina, olhou para o céu, chorava eu e ela. E ela falou assim, nunca há de faltar nada na sua vida. Deus é testemunha e nunca há de faltar. Muito bem. Acabou, foi embora, eu fui embora. Cheguei no consultório, minha secretária falou assim, a gerente do banco está atrás de você. Eu falei, misericórdia, né? Misericórdia, né? Estou lascada, né, agora. O que será que eu arrumei? Jesus, o que nós dois fizemos? Aí era gerente do posto que tinha dentro do Baleia. Ela me ligou e falou, Filó, tá boa, ótimo, graças a Deus. O que eu fiz? Ela falou, menina, você não gosta de dinheiro, não? Eu falei, imagina, você não tem noção da necessidade, não.
Ela falou, Filó, nós fechamos o banco lá no Baleia. Sim. Você deixou um dinheiro na conta? Eu falei, não deixei não. Eu fui lá com você, foi com você que eu fechei, como é que eu deixei dinheiro na conta? Deixou o dinheiro na conta. Eu falei, não pode. Eu falei, então antes de você me contar o valor, presta atenção. Você verificou se é meu? Olhou todas as pendências, se não é de alguém, porque eu não vou ter como devolver. Não, Filó, esse dinheiro é seu, você deixou lá. Eu falei, eu acho que é melhor você conferir de novo, antes de você me falar se é meu mesmo. Não, Filó, já está conferido, o dinheiro é seu. Eu falei, então conta. Nem R$1 a mais, nem 1 centavo a mais do valor que eu tinha colocado debaixo da cruz. Compreendem? Não é, o poder de Deus é algo extraordinário. Ele não deixou nem um centavinho a mais para um picolé. Filó, você não pediu, não foi isso? Foi isso que chegou. Então, a confiança é uma coisa construída, mas tem que ser uma fé igual ao menino. Eu falei com Jesus, eu paguei o aparelho para você e você me deu quantas vezes o que eu te dei? Compreendem? Então essa construção é algo que eu convido vocês a viver, nesse abandono com Ele. Comece com as pequenas coisas, entrega, confia. Falei, só eu e o Senhor. Falei com Ele, puxa vida, eu chorei. Eu falei, Jesus, até o centavo que tinha na conta, era o dinheiro que só passou de mão, que não era nem meu. Tenho certeza que o dinheiro não era meu. Falei, obrigada, você foi criativo nessa. Então assim, eu tinha certeza que eu tinha fechado essa conta, absoluta. Mas é encantador. Se eu passasse o dia contando para vocês metade das coisas que eu vivi, que Ele fez. E quando eu vi o padre Duarte Lara falando comigo, né, o dia que eu estava conversando com ele sobre os exorcismos, ele falou, minha filha, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ver, ele fecha os olhinhos, fala com aquela calma dele. O poder de Deus é extraordinário. É assim que ele fala, muito calmo. E é isso. Então, acalmar um vento, acalmar o mar, acalmar uma tempestade da nossa vida. Difícil acalmar tanto tumulto que a gente carrega, porque a gente quer resolver tudo sozinho. A gente acha que vir rezar e perder tempo. E a gente fica computando quanto tempo eu gastei aqui, ali, diante dele. Ele fala, o tempo mais precioso da sua vida é o que você tiver gastado comigo. Porque enquanto você está aqui comigo, eu faço o resto para você. Ó que troca. Espetacular. Então vamos pedir a Jesus que cada dia eu lembre e pense, quem é esse para quem eu levanto? Quem é esse por quem eu estou fazendo uma opção de seguir um caminho estreito, enquanto o mundo está me chamando para um caminho largo? E por que eu estou fazendo opção para andar assim, tão no aperto? Por Ele. Por que eu cuido de todos assim, como Ele falou? Por que você só cumprimenta que Ele te faz bem? Não faz diferença nenhuma. Por que você tem que amar o inimigo? Porque quem é ruim sou eu, tenho que aprender a amar. Não estamos aqui para aprender a controlar a conta bancária. A conta bancária Ele faz, estamos aqui para aprender a amar. Que não é fácil. Não é fácil aquela pessoa que você não gosta virar o espelho para você e falar que eu sei que está ruim ainda, que você tem que melhorar. Não é fácil. O caminho com o Senhor, o caminho de conhecimento pessoal e de viver até a gente poder conseguir se abandonar nele, igual Jesus estava abandonado nos braços do Pai, dormindo no barco, é a nossa missão. De não ter medo de nada, porque se eu vivo para Ele, não é assim que São Paulo falou? Se eu morro, é para ficar com Ele, é estar com Ele. Quem vai me separar das mãos dEle? Ninguém. Ele fez o império voltar, igual Ele fez com Gedeão, gente. Vocês lembram da história de Gedeão? Para me encerrar, vocês lembram da história de Gedeão? Sou apaixonado com Gedeão. Lembra da história de Gedeão, não? Não. Gedeão também ele era como um general, e ele tinha que levar o povo de Jerusalém para uma outra batalha, e a turma lá era 30 mil homens. Aí Deus falou com Gedeão, arruma uma turma boa de luta. Gedeão então arrumou uns 10 mil. Deus falou, aqui Senhor é esse? Não, Gedeão, gente demais. Senhor, só viu quantos que são do lado de lá? Gedeão, meu filho, eu estou com você. Senhor, lá é 30 mil. Gedeão, meu filho, eu estou com você, Gedeão. Tem gente demais. Depois vocês vão achar que vocês venceram por vocês. Pode não, gente demais. Então põe esse povo todo para tomar água aqui no rio.
Você vai escolher os que agacharem e tomar água igual cachorro. 300. Senhor, só 300. O quê? Só viu quantos são lá, Senhor? 30 mil, Senhor. É aí, Gedeão. Tem gente demais, Gedeão. Gente demais. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Agora de noite você vai descer lá para poder ver o acampamento durante a noite, você poder ver como é que está a turma lá. Hein? Vai descer lá. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Senhor, mas para ir? Se você está com medo, chama um companheiro. O que você acha que ele fez? Chamou o companheiro. O companheiro e Deus. Então vai os 3. Vamos embora, Gedeão. Eles foram ver como é que a turma estava num vale. Deus falou assim: Gedeão, não leva nenhuma arma. Hein? Nenhuma arma. Senhor, o senhor viu quantos são? Não, eu estou com você, Gedeão. A confiança nossa é assim. Não, Senhor, mas o senhor viu quantos são? Vai. Vocês vão separar em 3 grupos de 100. Vocês vão ficar nos pontos que eu mandar. E vocês vão levar uma trombeta e um cântaro. E vocês vão iluminar. A hora que ao meu sinal, vocês vão tocar o cântaro. Vocês vão tocar a trombeta. E aí, no meio da madrugada, eles se posicionaram, 3 grupos, e tocaram. Gedeão tocou a trombeta e a turma tocou junto. Como eles estavam embaixo, no vale, e a turma em cima, quando tocou, o barulho foi uma coisa assustadora, eles desorientaram, acordaram desorientados, e um matou o outro. Sobrou ninguém. Gedeão levantou a espada e falou: venci, né? Ele não, né? Por isso que é a espada de Gedeão, né? Então, a nossa vida é assim. Gente, eu estou com você, eu sei. Então, acho que tem hora que Deus olha para nós, sentado chorando, e pensa assim: por que será que está chorando, gente? Eu estou aqui. É isso que eu quero que vocês aprendam a viver na vida de vocês. Essa certeza que vocês não estão sozinhos. Essa palavra de Deus não mente. Eis que estarei convosco todos os dias. Então não tenha medo, seja lá do que for que bater na sua porta. Seja lá do que for, como amigo que Ele é nosso, a gente tem que aprender a aceitar o que Ele manda, o que Ele envia. Seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja saúde. O que Ele mandar, o que Ele enviar para você, que seja feita a vossa santíssima vontade. Por quê? Porque eu estou convosco. Sei que Ele está conosco e que os olhos dele nos acompanham, que Ele escuta tudo, que Ele vê tudo e que o coração dele, assim como o de Maria, está atento às nossas orações. E Ele vai agir. É essa confiança que tem que nos fazer descansar e ter um coração sereno, não no tumulto. Entregue a Ele, entregue. Mas isso é um treinamento. Por isso que todos os dias a gente se levanta e fala: Senhor, eu estou bem com saúde, eu tenho a graça, a honra de poder vos amar e servir. Então que o Senhor use de mim como o Senhor quiser. Pergunte para Ele 2 coisas: o que o Senhor quer que eu faça com o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos embora trabalhar. É assim. E aprenda a viver a aventura de andar diante de um Deus vivo. É simplesmente espetacular. Não tem como explicar, tem que viver. É espetacular. Viver com Ele todos os dias, saber que Ele está do seu lado. De vez em quando você vai rir sozinho, vai chorar, vai falar: gente, é verdade, né? Ele não é uma ilusão, Ele é real. Então aprendam isso. Deus nos permite viver isso. Experimentem. Quem é este a quem o mar obedece? Quem é esse que é capaz de acalmar a dor do meu coração? Quem é este que fala: Senhor, põe um bálsamo nessa dor, Senhor, põe a mão nesse tumulto da minha vida? E de repente a vida vira. De repente tem uma mudança radical em cada coisa. Quem é esse? Fala: é aquele que me ama, é aquele que me criou para ser dele, é aquele que me criou e me convidou para viver eternamente com Ele. Não desperdicem 1 minuto da sua vida. Faça somente aquilo que agrada o Senhor teu Deus. Não desperdice a oportunidade de andar diante de Deus vivo. Não permita que nada te perturbe. Aprenda tudo que te inquietar, venha até Ele. Tudo que chegou, que não chegou bem no seu coração, venha até Ele. Aprenda a ser dependente dEle, como o ar que você respira. E você verá que diferença fará na sua vida. Quantos remédios irão diminuir na sua vida? Porque a ansiedade será domada. Porque eu tenho um Deus que eu posso confiar. As minhas insônias serão resolvidas, porque eu posso me abandonar nele.
Então nós teremos uma razão para dançar, para nos alegrar, porque o Senhor me ama. Esse é o nosso sustento e a razão de estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.